E Deus falou todas essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas se também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o sábado sagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesses dias nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades, porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar e a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente a ver para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. E Yahvé ordenou a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes com vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele santificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós o estareis profanando. Nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes vossa nudez seja ali exposta. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, contudo, no 7º ano será livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho, sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se eu, o Senhor, lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, se seu Senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor,
e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não desejo ficar livre, o seu senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma só vela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, ou arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver num dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua serva, e o cegar, deverá conceder imediatamente alforria, como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo, se fizer cair um dente do seu escravo, ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado, e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas, e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, a esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte.
Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se porém o boi já era conhecido como violento e divrador e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado for boi, se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prato ou bens para serem guardados, isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou do bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz: isto me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar a alguém de outro um jumento ou um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja nem encontre, a questão entre as partes será resolvida, prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso, e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Se um homem seduziu uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar a equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor deverá ser destruído. Não maltratareis, nem oprimireis
nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos. Porquanto se assim procederdes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, e a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certas primícias das ofertas das tuas colheitas, de cereais, de vinho, de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos, não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitareis aos cães. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre, quando esta compadecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo o que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado da primavera, ao mês de Abibe, porque foi nesse mês que saístes do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos. Celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, recolheres dos campos o fruto do teu dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina compadecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de animais festas deverá ser guardada até
ofertas de minhas festas, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz, e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti, e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Não te curarás perante seus deuses, não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu temor, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, o Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitirás que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciões de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que foram as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos, e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifício de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas, e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue, o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciões de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como o pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui.
Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior na nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então Yahvé orientou a Moisés: diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compeli a cooperar. Eis a oferta que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca e não deverão ser removidas. Colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura. Igualmente faze 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, com um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 70 cm de altura. De ouro puro o cobrirás e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro, as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas para que sustentem as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa.
Farás de ouro puro os utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. Farás um candelabro de ouro puro, o candelabro, seu peitoral e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, com seus bordões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão de flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas, as iguais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os tecidos sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas, de linho fino traçado, estofa azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com a arte querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros, de 1 metro e 80 centímetros de largura, 1 metro e 80 centímetros. A largura, todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas uma às outras, e outras 5 ligadas umas às outras. Farás laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 3,5 metros e a largura de 1 metro e 80 centímetros. As 11 cortinas serão exatamente de igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobrarás em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçados na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas, e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda com um todo. Quanto à sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que
que restar será pendurado na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo, a fim de cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação de tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábua para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Negueb para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábua, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. No outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Para o fundo do tabernáculo do seu lado ocidental, para o mar, farás 6 armações de tábuas. E farás outras 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábuas nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior. Colocadas numa única argola, ambas serão assim. Serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e da mesma maneira 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas de ouro, e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Farás também um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu colocarás sobre 4 colunas de acácia, recobertas de ouro puro, munidas de ganchos também de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao santo dos santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e do candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura escarlate, carmesim, linho fino traçado, obra de arte de bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro fino, com seus colchetes também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,5 metros e 2,25 centímetros de largura. O altar será quadrado. Sua altura será de 1,35 centímetros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada e bacias para aspersão, garfos para a carne e braseiros. Farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beira do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar, e as revestirás de bronze.
Essas varas serão colocadas nas argolas dos dois lados do altar, quando este for transportado de um lugar para outro. Farás o altar oco e de tábua, conforme lhe foi mostrado no monte. Farás também um átrio para o tabernáculo lado sul do Negueb, terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para um lado da entrada, em suas 3 colunas e suas 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, no outro lado também, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina em forma de véu, de 9 metros de comprimento, de linho fino traçado e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata, seus ganchos também serão de prata e suas bases de bronze. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino traçado, de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Farás aproximar-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Darás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas que teu irmão Arão e para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Farão um colete sacerdotal bordado articuladamente com fios de ouro sobre linho fino traçado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino traçado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em um e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento, como faz quem trabalha em lapidação, para a incisão
de um selo gravarás nas duas pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, traçadas como um cordão, e fixarás as correntes assim traçadas nos engastes. Farás o peitoral do julgamento, tu o farás artisticamente bordado como colete sacerdotal de linho fino traçado de fios de ouro e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em dois. Colocarás nele engastes de pedra preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubim, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12, como seus nomes. As pedras estarão gravadas com os selos, cada um com seu nome segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes traçadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal na sua parte inferior direita, sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração, no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça do centro, no centro. Em torno dessa abertura haverá uma borda tecida como uma argola para que não se rasgue. Ao redor da orla, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs, com fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos,
consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante com uma fita azul e celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados. Ao fazerem todas as suas ofertas, esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O centurião será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhe exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos, depois os ungirás, darás a eles investidura, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Então o Senhor disse a Moisés: isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás também o novilho e o cordeiro e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com um cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre sua cabeça, o ungirás. Dessa mesma maneira, farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas, e os cingirás com os cinturões e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdote lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituiu em oferta pelo pecado. Separa um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços, e lavadas as suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado a Yahvé. É a oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás este cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos.
sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos, e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve. E a coxa direita, esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos um pão, um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás com um gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com um holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas e Arão e seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar terá de usá-las durante 7 dias. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação, o pão, até a manhã seguinte, queimará todas as obras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, e em expiação purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a 1 jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho, como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar, consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus, e eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles.
eu, o Eterno, seu Deus. Farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é essa tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las, ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em forma de chifres, o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado no dia do perdão. Anualmente ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base do peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrar na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. E prosseguiu, dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e um galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança.
a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo o que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras como um óleo sagrado para a unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem, e quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do seu povo. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, graveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores. Moerás parte dele até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para o uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse, para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, e entendimento, e capacidade artística, para desenhar e exercer trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar: a tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quanto ministrarem como sacerdotes. O bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e orienta-os: observarei de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Tudo o que realizar esse dia, algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é o Sabaate, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Sabaate
sábado deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de unção eterna entre mim, será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel. Porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. E até que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no altar do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés e esse homem que nos fez subir, a esse homem que nos fez subir do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.